E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Se você tá estranhando esse óculos escuro, eu não estou usando ele para combinar com o Cruzeiro, né, que aparentemente não pagou a luz lá na Toca 1 e teve energia cortada, então também está no escuro. É só um probleminha de visão mesmo, mas vai ficar tudo bem. Não virei o Geraldo Magela, ceguinho é a mãe, muito menos o Felipe Neto no início de carreira. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro só empatou no sábado à noite contra o Brasil de Pelotas fora de casa, né, num 0x0 de poucas emoções e de pouco futebol. A verdade é que a partida foi uma grande porcaria e amanhã a gente já tá em campo novamente, tá? O Cruzeiro enfrenta o Coritiba lá no Mineirão. Léo Gamalho vem aí, se você não tá com medo é porque já morreu por dentro. E a rodada do fim de semana nos deixou em 13º lugar na tabela. Seguimos com aquele desempenho ridículo de 1 ponto por partida. São 9 conquistados após 9 rodadas. Após aproximadamente um quarto da Série B, nós estamos 2 pontos acima da zona de rebaixamento e 7 pontos abaixo do G4. O que dá o acesso para a primeira divisão. O fato de estarmos aí no começo do campeonato deixa claro que ainda é possível o Cruzeiro reagir e colar na parte alta da tabela brigando pelo acesso. A questão é, para a gente conseguir fazer isso, o Cruzeiro vai precisar de uma sequência de vitórias. E nesse momento a gente está com dificuldade para conseguir uma vitória que seja. Dos 9 jogos realizados, a gente só ganhou 2 partidas. E para conseguir essa reação no campeonato, a gente vai precisar ganhar pelo menos umas 2, 3 partidas seguidas, né? Para ver se essa maré muda. Coisa que até agora não aconteceu. E o Cruzeiro tem produzido tão pouco ultimamente que qualquer adversário parece ser muito mais forte. Os goleiros parecem intransponíveis, os atacantes dos adversários parecem muito bons e não é o caso, é a gente que tá mal. O técnico Mozart elogiou o equilíbrio defensivo do Cruzeiro demonstrado no último jogo. Disse que isso é o pontapé inicial para que a gente busque uma sequência de vitórias nas próximas rodadas em que vamos enfrentar Coritiba e Botafogo. O medo que eu tenho é que o Cruzeiro não tenha encontrado de fato um equilíbrio nesse jogo contra o Brasil de Pelotas e que a gente não tenha sofrido defensivamente porque o adversário é tecnicamente muito fraco e o Brasil de Pelotas sabe disso. É uma das equipes mais limitadas que estão disputando e é um dos principais candidatos ao rebaixamento, tá? Então eu não sei até que ponto a gente foi ali relativamente tranquilo, porque o adversário é realmente muito ruim, não conseguia criar nada contra a gente. E com relação a esses próximos 2 jogos, Coritiba e Vasco, são partidas difíceis, equipes que tradicionalmente estão disputando a Série A, camisas importantes do futebol brasileiro, aí a gente tenta se amparar naquela esperança, né? A última vitória do Cruzeiro foi num jogo desse tipo, contra o Vasco. Quem sabe agora contra Coritiba e Botafogo a gente não consiga finalmente ter uma sequência, ganhar desses adversários e pegar consistência para ganhar de todo mundo, que é o que a gente quer, mas sabe que é muito complicado, tá? Sobre as mudanças que ele fez na equipe, o Mozart disse que foram motivadas aí pelo desgaste físico, né? E a necessidade de rodar um pouco as peças. Eu concordo com isso, tá? Esse papo de que jogador tem que jogar todas as partidas. Não aguenta, gente. O futebol de alto nível não permite isso. Só que eu vou ter que trucar o Mozart, porque não é que ele fez uma escalação razoável, racional, apenas para poupar jogadores desgastados. Tanto que o Matheus Barbosa, que era um dos jogadores mais desgastados, acabou sentindo ali uma lesão no final do primeiro tempo e precisou ser substituído. O Mozart ele não fez uma escalação para utilizar bem o elenco. Ele fez uma escalação bem diferente, né? Colocando o Barbosa como um zagueiro, ele disse que foi para qualificar a saída de bola, o que de certa forma faz algum sentido, mas aquela escalação dele com um monte de jogadores no meio campo e ninguém no ataque, deixou o Cruzeiro um time extremamente previsível e sem profundidade nenhuma. Tanto que as poucas chances perigosas que o Cruzeiro criou no jogo foram ou em chutes de fora da área, principalmente com o Marcinho, ou ali naquela reta final quando a gente tinha o Thiago no ataque. Não é que o Thiago seja o melhor atacante do mundo, mas pelo menos tinha alguém ali incomodando
acomodando os zagueiros e abrindo espaço para esses meias. E vale ressaltar que a gente só tinha o Thiago no banco porque o Mozart não quis levar, por exemplo, o Bissoli, tá? Eu vi uns rumores aí de que o Bissoli estaria insatisfeito no Cruzeiro, poderia voltar para o Atlético Paranaense, né, já que ele é atleta do Furacão e está emprestado no Cruzeiro, mas eu não vi nenhum setorista confiável falando sobre isso, tá? É só rumor de Twitter mesmo, então acredito que o Bissoli vai continuar no Cruzeiro sim. Se ele vai ser relacionado para o jogo de amanhã ou não, a gente só vai saber mais tarde. E a gente precisa falar sobre Rafael Sobis. O camisa 10 fez mais um jogo apagado, mas foi defendido pelo Mozart na coletiva, que disse que o time não criou chances de gol para ele, mas que o jogador é uma referência no time e pode jogar como um camisa 9 ou junto de um camisa 9. Aparentemente o Rafael Sobis não vai sair do time por nada e ele tem demonstrado semana após semana que fazendo esse papel de um camisa 9 ou de um atacante mais avançado, que seja um falso 9, ele não consegue produzir, porque ele nunca está dentro da área quando o time precisa dele, ele sai muito e também não está criando praticamente nada quando sai da área. E se o Mozart está com medo de tirar o Sobis do time e perder o emprego, o que aconteceu com o Felipe Conceição, não só por esse fator, né, mas isso também pesou a má gestão de elenco, aí, irmão, já passou da hora dele botar o Sobis para fazer aquele papel de um meia aberto pela esquerda, que é uma posição que o Sobis cansou de jogar na carreira, permitiria a ele circular um pouco mais no campo, enxergar o jogo de frente, porque o Rafael Sobis, para fazer referência, para prender a bola tendo o zagueiro nas costas, ele não tá conseguindo fazer nada. O Rafael Sobis está fazendo partidas péssimas, ele realmente não é um jogador de velocidade, mas a gente não precisa necessariamente dessa característica em qualquer jogador que vá atuar aberto no campo, tá? E na parte de recomposição, eu acho que o Rafael Sobis pode fazer sem problemas, até porque jogando como atacante, a gente vê ele se dedicando, ele lutando, o problema dele não é falta de vontade. E essa insistência em botar o Rafael Sobis como o homem mais avançado deixa a gente sem atacante nas partidas. O time precisa ter alguém ocupando a área. Se você não tem um camisa 9 fixo, você quer jogar com falso 9, beleza, mas na hora que a jogada for construída, ele tem que ocupar a posição do atacante. O Sobis não consegue fazer isso. Bota o cara para jogar como um meia pelo lado, já que não pode tirar ele do time, mas deixa lá um atacante, a gente precisa ter isso. Um candidato a ser esse atacante é Marcelo Moreno, que pode ser novidade entre os relacionados para o jogo de amanhã. Ele já está em Belo Horizonte depois de servir a seleção boliviana na Copa América. O Wellington Nem é outro que pode aparecer na relação. O time vai treinar na parte da tarde e à noite sai a lista aí dos relacionados para o jogo de amanhã, onde a gente vai conseguir tirar essas dúvidas, né? Eu não tenho aí a maior confiança de que o Marcelo Moreno vai voltar bem, porque ele já não estava jogando bem e durante esse período na seleção ele ainda teve Covid, né? Então pode ser que ele não esteja aí no melhor do seu condicionamento físico e técnico, se bem que a gente não vê o Marcelo Moreno no seu melhor desde 2014. E com relação ao Wellington Nem, eu não sei o que esperar desse jovem, porque o cara não joga regularmente desde 2019, passou por algumas semanas aí de condicionamento, né? Então vamos esperar ele entrar em campo para ver o que ele consegue agregar para o time, mas ter a maior expectativa sobre esses nomes eu realmente não tenho, eu só torço. Um jogador muito elogiado pela partida de sábado foi Lucas Ventura, o Nonoca. Ele que não jogava desde novembro do ano passado, teve uma atuação segura e, segundo o Super Esportes, já está negociando uma renovação contratual até o fim de 2022. O atual vínculo do Lucas está terminando agora no mês de outubro, tá? Então o Cruzeiro está aí negociando com seus representantes, né? Estendendo o vínculo dele até o final do ano que vem, o que eu acho um acerto. Torço para que essa renovação aconteça e principalmente para que ele tenha oportunidade de jogar e sequência. Todo jogador precisa disso. Para mim o jogo de sábado deixou bem claro que o Nonoca não é pior que esse monte de volante que o Cruzeiro contratou desde 2018, quando ele foi completamente escanteado, ainda na época do Mano Menezes, coisa que seguiu acontecendo com outros treinadores, tá? Eu não tô falando que ele é o melhor jogador do mundo, que ele é um super craque, chamo ele de Yaya Touré dos pobres? Chamo, mas é mais por alguma semelhança na parte física. Só que eu nunca vou entender por que é que sacanearam tanto esse cara nesses últimos 4 anos, porque lá em 2017, quando ele entrou no time, sempre fez bons jogos, e nessa partida de sábado, depois de 8 meses sem jogar, ele entrou e fez uma partida muito correta, roubou algumas bolas, me parece sim um camarada plenamente capaz de ser uma peça útil no elenco, e é isso que a gente precisa. Nós estamos na Série B, não na Champions League, e tô no aguardo por essa lista de relacionados de logo mais para ver se aparece
aparece uma oportunidade também para o Marco Antônio, né? Que é outro jogador que passa por um processo parecido aí de ser escanteado por diversos treinadores, nunca ter oportunidade de jogar. O Mozart deu a chance para o Paulo, deu a chance para o Lucas Ventura, né? O ex-Nonoca. Vamos ver se aparece essa oportunidade para o Marco Antônio também. Eu torço muito porque acho que o Marco Antônio é melhor que boa parte desses meias que vêm sendo utilizados. E por fim, vamos falar um pouco da categoria de base. O nosso time sub-20 decepcionou nesse domingo e perdeu para o América por 1-0 no Sesc Venda Nova pelo Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Kaique e o atacante Stênio, que são jogadores do elenco principal do Cruzeiro, eles foram utilizados nessa partida do sub-20 e eu acho corretíssimo que o Cruzeiro faça isso, especialmente com esses caras muito jovens. Coloco nessa mesma situação o próprio zagueiro Everton, né? São caras que precisam ter essa maturidade jogando na categoria de base. E no caso desses três nomes, são moleques que tiveram um período bom, mostraram boa qualidade no sub-17 e já foram alçados para o time principal. O Kaique jogou algumas vezes pelo sub-20, o Stênio também jogou até uma Copa São Paulo, sempre entrando no segundo tempo, coisa que também aconteceu com o Riquelmo, né? O Everton foi um caso ainda mais grave, que ele nem jogou pelo sub-20, ele já foi do sub-17 direto para o profissional. Esse período, essa transição, existe um sub-17, existe um sub-20 e você não deve saltar etapas, a menos que o cara seja muito acima da média, o que convenhamos não é o caso de nenhum desses. Mas isso não significa que eles sejam ruins ou que eles não tenham qualidade para ajudar o Cruzeiro. Eu acho que todos os três aqui citados são bons jogadores e vão poder nos ajudar no futuro, mas eles precisam fazer todo o processo de maturação, tanto técnica quanto física, né? Fazer trabalhos específicos, evoluir o jogo deles e ter a oportunidade no momento certo. E quando é o melhor momento para dar oportunidade para jogador jovem? Campeonato estadual. Já o nosso time sub-17 ficou num empate por 2-2 contra o Atlético Goianiense no sábado e garantiu a classificação para o mata-mata do brasileiro da categoria. Os nossos gols foram marcados por Vitor Roque e Marcos Vinícius e o nosso adversário nas quartas de final será o Atlético Paranaense. O Furacão, que fez uma ótima campanha, foi líder do outro grupo inclusive, tá? E vai impor muitas dificuldades para o Cruzeiro. Essa partida de sábado foi legal, um jogo movimentado, o Cruzeiro passou uns perrengues bons ali contra esse time do Atlético Goianiense que deu um calor na gente e o Cruzeiro conseguiu garantir esse empatezinho aí, mesmo se perdesse a gente classificaria, porque o Bahia acabou perdendo o jogo deles, mas ainda assim o time mostrou ali mais algumas virtudes. É legal pontuar o Vitor Roque, né, que fez mais um gol, ele tá com uma média aí de 1 gol por partida, são 9 jogos e 9 gols marcados e é de fato uma das grandes promessas dessa categoria. Acredito que seria inteligente, inclusive, terminando a nossa campanha no Brasileiro Sub-17, botar o Vitor Roque no time Sub-20 para ele seguir esse processo de amadurecimento. As datas aí dos jogos entre Cruzeiro e Atlético Paranaense ainda não foram marcadas pela CBF, mas tem boa chance desse jogo já ser no fim de semana. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!